Olá! Hoje nós iremos ensinar como calcular a área de um círculo e o perímetro de uma circunferência baseando-se no número π. Primeiramente, devemos diferenciar círculo e circunferência. Circunferência é o espaço geométrico de uma região circular que compreende todos os pontos relativos às extremidades do raio da circunferência, localizados a uma mesma distância de um ponto, o centro da circunferência. Portanto, é o perímetro ou comprimento da figura. Já o círculo é a região interna da circunferência, ou seja, sua superfície. Tanto a circunferência quanto o círculo possuem dois elementos em comum, o diâmetro e o raio. O diâmetro é dado por qualquer corda que passe pelo centro do círculo ou circunferência, enquanto o raio representa metade desse segmento. Para medirmos a superfície de um círculo, calculamos a sua área. Para medirmos o perímetro da circunferência, calculamos seu comprimento. Na antiguidade, os gregos mediam as circunferências com auxílio de cordas, contornando a figura e estendendo a linha para conseguirem medi-la. Ao dividirem o comprimento obtido pelo diâmetro da circunferência, perceberam uma regularidade. Foi observado que o resultado sempre era equivalente a um número próximo de 3,14. Assim, essa constante representa quantas vezes o diâmetro cabe na circunferência. A fração 22/7 é utilizada frequentemente para representar uma aproximação de π, já que 22 dividido por 7 é igual a 3,1428, sendo equivalente a π até a segunda casa decimal. A fórmula para o cálculo do perímetro da circunferência surge baseando-se nesse cálculo. Se comprimento dividido por diâmetro é igual a π, então comprimento é igual a π vezes diâmetro. Como o diâmetro é equivalente a 2 raios da circunferência, comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes o π. Desta forma, é possível obter a medida do perímetro da circunferência apenas com a medida do raio da mesma. Analisando a disposição de polígonos regulares inscritos em uma circunferência, é possível perceber que quanto maior a quantidade de lados, a soma do lado dos polígonos coincide com o perímetro da circunferência. Portanto, a circunferência pode ser interpretada como um polígono regular de infinitos lados. Assim, decompondo esse polígono em infinitos triângulos isósceles, relativo à quantidade de seus lados, é possível formar um paralelogramo e aplicar sua fórmula de área. Assim, supondo isso, é possível utilizar a fórmula de área dos polígonos para calcular a área do círculo. Essa fórmula pode ser dada pelo perímetro vezes a apótema dividido por 2. A apótema de um polígono regular é a designação dada ao segmento de reta que, partindo do centro geométrico da figura, é perpendicular a um dos lados do polígono. Traduzindo essas informações, o perímetro da circunferência é π vezes 2 vezes raio, e o apótema é igual ao raio, no caso de um polígono de infinitos lados. Assim, aplicando essas informações na fórmula inicial, temos π vezes 2 vezes raio dividido por 2, que é igual a π vezes raio elevado a 2. O π é utilizado em trabalhos de engenharia, geologia, astronomia, entre outros campos. Einstein, por exemplo, utilizou o π em sua fórmula que se relaciona ao espaço curvo na teoria da relatividade. Vários cálculos se baseiam no π. Temos como exemplo a determinação da quantidade de ar em uma bola, já que a fórmula de cálculo de volume de uma esfera é 4 vezes π vezes raio ao cubo dividido por 3. Outro exemplo seria a distância percorrida por um carro a cada volta completa de sua roda. A quantidade de achocolatado em uma lata redonda, já que o cálculo de volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Cálculos ligados à força da gravidade e ao magnetismo, já que estes campos tendem a ser redondos, e a área de um terreno circular.
Iremos agora apresentar alguns problemas e suas respectivas resoluções para demonstrar o uso do pi. Anote as informações fornecidas para uma melhor apropriação do tema e utilize as fórmulas apresentadas durante o vídeo para chegar às suas respostas. Primeiro problema. Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros, determine a diferença entre a área das duas pizzas. Vamos calcular separadamente a área do círculo que corresponde a cada pizza. A área da pizza pequena seria π vezes r ao quadrado. Substituindo r pelo raio fornecido, encontramos π vezes 25 ao quadrado. E assim chegamos em π vezes 625. Quanto à área da pizza grande, utilizamos a mesma fórmula como base, π vezes r ao quadrado. Substituindo pelo raio de 35 centímetros, temos π vezes 35 ao quadrado, que é igual a π vezes 1225. Conhecendo as duas áreas, vamos encontrar a diferença entre elas, a qual chamaremos de x. X é igual à área da pizza grande menos a área da pizza pequena. Como já possuímos os valores, sabemos que x é igual a 1225π menos 625π. Deste modo, chegamos a x é igual a 600π centímetros quadrados. Portanto, a diferença entre a área de uma pizza grande tradicional e a área de uma pizza pequena é de 600π centímetros quadrados. Segundo problema. Uma pista de atletismo tem forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Se a pista circular possui 80 metros de diâmetro, podemos facilmente determinar o comprimento dela feito da fórmula. Π vezes diâmetro. Substituímos d pelo número de metros já conhecidos. Chegamos em π vezes 80. Dessa forma, sabemos que o comprimento da pista é de 80 vezes π metros. Se o atleta corre 10 km, 10.000 metros diariamente, podemos determinar o número de voltas, n, percorridas pelo artista pelo quociente entre 10.000 metros e o comprimento da pista dado pela fração. 1.000 sobre 80π. Simplificando a fração, temos 125 voltas sobre π. Para um resultado mais preciso, vamos considerar que π é igual a 3,14. Substituímos o denominador por este número e efetuamos a divisão. Chegamos a um número aproximado a 39,8 voltas. Podemos afirmar, portanto, que o atleta dará aproximadamente 40 voltas. Terceiro problema. Os dois círculos sombreados da figura são iguais, tangentes entre si e tangenciam um retângulo LIMA, conforme mostra a figura. As dimensões do retângulo são 8 cm e 4 cm. A área da figura no interior do retângulo, não ocupadas pelo círculo, em centímetros quadrados, está entre A. 8 e 10, B. 6 e 8, C. 4 e 6, D. 2 e 4 ou E. 0 e 2. A partir das medidas fornecidas, podemos chegar à conclusão que o raio dos círculos mede 2 cm, já que o diâmetro equivale à altura do retângulo e é igual a 4 cm. Baseando-se nisso, utilizamos a fórmula apresentada para calcular a área do círculo. Raio elevado a 2 vezes π é igual a 2 elevado a 2 vezes π, que é aproximadamente 4 vezes 3,14, que é igual a 12,56. Como calculamos apenas a área de um círculo, o que representa a metade da área sombreada, multiplicamos esse valor por 2. 2 vezes 12,56 é igual a 25,12. Para descobrirmos a área total do retângulo, multiplicamos as duas medidas fornecidas em relação aos seus lados. 4 vezes 8 é igual a 32. Subtraímos 25,12 de 32
com o objetivo de descobrir a área clara, uma vez que esta é equivalente à diferença entre a área escura e a área total do retângulo. 32 menos 25,12 é igual a 6,88. Assim, como 6,88 está entre 6 e 8, podemos afirmar que a alternativa B é a correta. Agora você já sabe como calcular o perímetro de uma circunferência e a área de um círculo. Mano, que saco! 22 dividido por 7 é igual a 3,1428, sendo equivalente a π até a segunda casa decimal. É possível formar um paralelogramo... Mano, não dá pra eu ler! Vai, grava de novo. O π é utilizado em trabalhos de engenharia. Para! A fórmula para o cálculo V. Ju, o computador tá aparecendo. A distância percorrida por um carro, a cada volta completa de sua roda, a quantidade de achocolatado a quantidade de achocolatado em uma lata a quantidade de achocolatado em uma lata redonda, já que o cálculo de volume... Gente, meu Deus! Peraí. Temos também a distância percorrida por um carro a cada volta completa de sua roda, a quantidade de achocolatado. Você tava rindo? Fala! Não tem graça? Em vídeo de matemática não tem graça! Não tem graça! Por que uma graça? O vídeo de matemática! Uma forma de Por acaso, em demonstrar. alguma parte sua tinha uma coisa extra? Não tinha, no meu tinha. Ju, tem Vai, graça? Ju. Vídeo de matemática. Vai, de novo. Agora você já sabe como não é medir, né? Agora que você já aprendeu como calcular a área e o perímetro de uma circunferência utilizando o π, Tá preparado